Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados diletos irmãos, estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu gostaria de tecer um comentário do versículo 3 até o versículo 14 do capítulo 11. Eu estarei falando sobre as duas testemunhas. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão acompanhando o estudo bíblico. Gostaria de falar para vocês, irmãos, quando vocês não querem mais receber os estudos bíblicos, manda uma mensagem para mim e diz: presbítero, não precisa mandar mais, não precisa me bloquear. Ontem, após eu ter postado o comentário do versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 11, 4 pessoas me bloqueou. Se você não concorda com aquilo que eu falo, entre, conversa comigo. Se eu estiver errado, serei humilde em ouvir vocês. Não precisa me bloquear, tá bom? O versículo 3 diz assim: e concederei às minhas duas testemunhas, que vestido de saco profetize por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, da sua boca sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Muito bem, amados, eu vou ler até o versículo 6, estarei tecendo o comentário, e conforme eu for falando, fazendo o comentário, eu estarei lendo os demais versículos, para que nós possamos aprender a palavra de Deus. As mensagens que o presbítero Gregório traz, eles não são mensagem, eles são estudo da palavra. Eu trago em forma de estudo. Portanto, o meu objetivo é que nós possamos trazer uma exposição da palavra de Deus. Uma exposição. Eu não entro em detalhes que muitas vezes são de difícil interpretação, porque eu estou falando para um público em geral. Eu não estou falando para teólogo, não estou falando para pastores, não estou falando para ministros, estou falando para um público em geral que quer aprender a palavra de Deus. Não sou teólogo, irmãos, então eu uso palavras simples para expressar aquilo que eu compreendo dentro da palavra de Deus. O versículo 3 do capítulo 11 diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Eu peço desculpa aos irmãos que estou gravando, pessoas estão mandando mensagem, e não há como eu desligar o meu Wi-Fi, porque eu preciso dele para gravar. Então vamos lá. A palavra diz que Deus dará poder às suas duas testemunhas. Existe muita interrogação acerca dessas duas testemunhas
que serão pregadores remanescente da última hora no período da grande tribulação. Alguns dizem que é Elias e Enoques. Outros dizem que é Elias e Moisés. Se você interrogar ao presbítero Gregório quem são essas duas testemunhas, eu diria para vocês que eu não sei. Porque olhando a palavra de Deus, visualizando a palavra de Deus, a Bíblia me informa que Deus levou Moisés ao monte, mandou que Moisés olhasse a terra prometida, diz para ele: olha, visualize toda a terra, aonde os teus olhos alcançar, porque tudo isso eu darei a este povo, mas tu, Moisés, não entrará nela. E depois de Deus ter mostrado tudo para Moisés, a Bíblia nos informa que Deus matou Moisés e escondeu seu corpo. Então, se Moisés está morto, ele não pode ser esse testemunho. Então eu ficaria com Enoque e Elias, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E por ter agradado a Deus, Deus o trasladou e ele não foi visto mais. Elias, no final do seu ministério, a Bíblia nos informa que ele foi levado num carro de fogo, foi levado para os céus. Então, esses dois homens não experimentaram a morte. Eu não tenho nenhuma outra informação de outras pessoas que subiram para os céus sem experimentar a morte. Mas não quero afirmar que seria Enoque e Elias. Eu digo que Enoque e Elias, ele tem mais... parece ser mais propício ser eles as duas testemunhas. Os dois homens que ainda não morreram. Em efeito, eles foram transladados antes de experimentar a morte. Então, e eles profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Esses 1260 dias, ele equivale a 42 meses. E também equivale a 3 anos e 6 meses. Eles profetizarão por 1260 dias. Refere-se a 3 anos e meio. A última metade da grande tribulação. A roupa vestido de saco sugere que as testemunhas incluirá-se a pregação de arrependimento, que está no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 1 até o versículo 2, e também no livro de Daniel, capítulo 9, verso 3 e 5. O versículo 4 nos informa que essas duas testemunhas são duas oliveiras e são dois catiçais que estão diante de Deus, do Deus da terra. Ambos, então, representam as duas testemunhas. Se refere à visão que Deus deu ao profeta Zacarias, no capítulo 4 de Zacarias. São duas oliveiras, ou seja, a oliveira, ela representa a unção, o óleo. O castiçais representa o sacerdócio, a igreja. Essas duas oliveiras, elas estarão aqui na terra para pronunciar a palavra de Deus. Ambos representam, então, a palavra de Deus. O versículo 5 diz: e se alguém
os quiser danificar, sairá fogo da boca deles e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que eles assim sejam mortos. Esse fogo que sairá da boca deles corresponde ao julgamento. Ele não é um fogo literal. Eles não serão semelhantes a um dragão lançando fogo pela boca, não. Será um pronunciamento de julgamento. Lembra-vos que quando Ananias e Safira tentaram mentir para o Espírito Santo de Deus, o que Pedro disse para eles? Pedro disse: por que Satanás intentou em vossos corações mentir ao Espírito de Deus? Vocês não mentido aos homens, mas a Deus. E eles caíram mortos. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 5, diz que aqueles que quiserem fazer mal a estes dois testemunhos, que assim importa que eles sejam mortos. Então expressa aqui que eles terão autoridade em sua boca, as palavras deles serão semelhantes a fogo, de maneira que não cabe dúvida que eles estarão oposto ao anticristo, e por isso o anticristo irá procurar matá-los de muita maneira. O versículo 6 diz: este tem poder para fechar os céus e para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para que converter em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, por quantas vezes quiserem. Muito bem, amado, aqui volta que alguns teólogos usam essa afirmação para dizer que essas duas testemunhas serão Elias e Moisés, porque pouca coisa nós sabemos acerca de Enoque. Existe uma pequena passagem onde diz que Enoque andou com Deus e por ter se achado fiel, Deus os trasladou e não se viu mais ele. Agora, Elias, no seu ministério, ele orava e Deus mandava fogo dos céus. Então as pessoas usam essa figura de Elias orar e Deus mandar fogo dos céus para afirmar que essas duas testemunhas serão Elias e Moisés, porque Moisés tinha autoridade para transformar as águas, para converter as águas, para abrir o mar vermelho. E também Moisés tinha autoridade de Deus para trazer toda sorte de praga quando trouxe no Egito. Então por isso as pessoas afirmam que Moisés será uma das testemunhas. Eu não sei. Eu só posso afirmar que só conheço duas pessoas que não conheceram a morte. Dentro da palavra de Deus eu só conheço duas: Enoque e Elias. Mas também não quero afirmar que essas duas testemunhas serão Enoque e Elias, ou não quero descartar que também seja Moisés, porque Deus é Deus. Ele pode trazer a vida quem Ele quiser. Então não significa que haverá chuva por 3 anos e meio, ou que não haverá chuva, quando diz que esses têm poder de fechar os céus para não chover nos dias da sua profecia. Elias foi o único que orou e 3 anos e 6 meses não choveu. Mas depois ele orou e fogo caiu dos céus, e depois ele com 90 e pouco anos corre diante do carro de Acabe. Elias foi o homem mais veloz da terra, porque ele correu quase 25 quilômetros diante de um carro.
e chegou na cidade antes de Acabe. Assim, esses profetas poderão, esses testemunhos poderão fechar os céus quando lhe parecer necessário. Não significa que eles não haverá chuva por 3 anos e 6 meses, mas sem dúvida alguma, haverá uma escassez de chuva por meses e meses. Eles têm o poder sobre as águas para converter em sangue. Nesse estão aqueles milagres que atribui, levando as pessoas a ter imaginação, que refere às aflições ocorridas no Egito no período de Moisés. Então eles terão poder para ferir a terra com toda sorte de praga por quantas vezes quiserem. Refere às aflições, às enfermidades de todo tipo, também as pragas, os insetos, como as de mosca e de rã, que ocorreu na terra do Egito, quando Deus mandou que Moisés tirasse o povo de Deus da escravidão do Egito. Então esta passagem leva as pessoas, aquelas pessoas que querem afirmar quem são essas duas testemunhas, a dizer que um deles será o Moisés. Então eu não afirmo, amados. Quando a Bíblia não me apresenta quem são essas pessoas, eu apenas exponho a palavra de Deus, faço uma exposição dela. Eu deixo a cada um a sua intenção de pesquisar e aprofundar e a meditar. E se vocês descobrirem quem são essas duas testemunhas e quiserem compartilhar comigo, compartilhe comigo, me diz: Gregório, eu descobri dentro de tal livro, de tal versículo, que será fulano as duas testemunhas. Mas caso contrário, eu continuo dizendo para vocês, eu não sei quem será. E quando eles tiverem acabado o seu testemunho, olha bem, durante seu ministério, ninguém poderá tocar neles. Durante os 1260, durante esses 1260 dias, eles não poderão ser tocados. Eles não poderão ser tocados. O anticristo vai tentar matar ele de toda maneira. Mas quando eles tiverem terminado, acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Então será no final dos 3 anos e meio da grande tribulação. Este é a mesma prescrição do tempo do ministério terreno de Cristo. Sabemos que o ministério terreno de Cristo foi 3 anos e 6 meses. Então, essas duas testemunhas também passarão pela morte semelhante ao seu Senhor. A besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e o matará. A besta do abismo, ele é um anjo satânico. Não é um ser humano. Ele é um espírito. Então ele não é um espírito humano de alguma pessoa morta. Este foi descrito por João no Apocalipse capítulo 17, verso 8. Eu vou chegar lá ainda. Quem é essa besta do abismo? Ele é um anjo caído, mas que atualmente ele anda na face da terra de uma forma invisível, atuando sobre as autoridades. Esse anjo caído, ele anda criando doutrina, corrompendo as autoridades. Então, provavelmente esse anjo caído ele não vai se manifestar
Mas ele vai usar o anticristo. Ele vai usar o anticristo para declarar guerra contra essas duas testemunhas. E com a ajuda deste anjo caído, o anticristo matará as duas testemunhas. Mas não antes que tenha concluído o seu ministério terreno. Antes deles concluírem o ministério, ninguém poderá tocar neles. E após a morte, depois que esse anjo caído influenciar o anticristo a matar as duas testemunhas, o corpo dessas duas testemunhas serão jogado na praça da grande cidade, que espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aonde o Senhor foi crucificado, amados? Aonde que o Senhor Jesus foi crucificado? É evidente que nós sabemos que é Jerusalém. Então Satanás converterá esta cidade na capital do domínio do anticristo. Essa capital será transformada nos finais dos tempos, onde vai predominar o homossexualismo, que é a sodomia, e o mundanismo, que é o próprio Egito. Então, tudo caminha, amados, para o fim dos tempos. Estamos vivendo um momento de que nossos olhos se voltam, não se nada mais se comenta sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Agora só se comenta o acontecimento que está havendo em Israel. Eu já vos falei que existe 180 guerras em curso no mundo todo. Agora, com esse acontecimento de Israel e o grupo Hamas, existe 181 guerras em curso na atualidade. E os homens de muito povo e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio. Então, eu quero dizer para os irmãos que quando João trouxe essa profecia, não havia nenhum canal de televisão. Nem televisão tinha sido inventado. E agora nós descobrimos que não há dúvida que o corpo desses 3 testemunhos será exposto e será transmitido por meio de televisão para todo mundo. O mundo inteiro contemplará a morte destes 2 testemunhos de Cristo. O mundo inteiro não permitirá que os seus corpos sejam postos em sepulcro. Provavelmente se fará igual tem feito com os famosos da atualidade. Lembro-me quando eu sempre fui fã, eu sempre tive eu seguia muito o Ayrton Senna, e quando ele morreu, eu lembro que o seu corpo foi exposto ao público e houve uma romaria de pessoas para contemplar o corpo do Ayrton Senna. Agora essas 2 testemunhas serão expostas por 3 dias e meio. Seu corpo não será permitido, provavelmente até será embalsamado para que as pessoas contemplem eles mortos. E os moradores da terra regozijarão sobre eles. Então, muitos estarão lá para contemplar, para ver. E eles estarão alegres. Alguns mandarão presente uns aos outros, porque estarão celebrando uma celebração, uma comoção mundial. Porque as 2 testemunhas que causaram tanto problemas ao anticristo já morreram.
porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. A mensagem, a exposição das palavras que eles traziam, trazia revolta para a população. A população almejava ver esses dois homens mortos. Explica-se que os verdadeiros profetas têm tendência de fazer com que o povo odeie. Quando você fala a verdade, meu irmão, quando você transmite a verdade de Deus, quando vai contra o orgulho do ser humano, quando você prega contra o orgulho, contra o pecado que o ser humano está praticando, a tendência do ser humano é te odiar. E o mundo inteiro odiava essas duas testemunhas. E agora que eles estavam mortos, expostos, onde haverá uma romaria de pessoas para rirem do corpo dessas duas testemunhas. Mas depois daqueles 3 dias e meio, a palavra de Deus, olhando aqui para a palavra de Deus, eu vejo o Espírito de vida enviado de Deus entrar neles. Eu vejo esses dois testemunhos levantarem, se colocarem de pé, ficarem eretos sobre os seus pés. E a Bíblia diz que vai cair grande temor sobre os que virem. Aquela multidão que estão ali contemplando, aqueles locutores que estão transmitindo a imagem dele para o mundo inteiro, ficarão espantados. Então refere-se que esses dois homens vão ressuscitar. Eles vão receber o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai entrar no corpo dele. E sem dúvida alguma, isso será transmitido via televisão. O mundo inteiro vai contemplar os mortos saltando, esses dois testemunhos ficando em pé, ereto. Será um milagre, como evidente, com uma transmissão ao vivo de uma proporção assombrosa, onde o mundo inteiro ficará espantado. E a palavra de Deus no versículo 12 diz: eu vi uma grande voz dos céus que lhe dizia: subi para aqui. Provavelmente o exército do anticristo tentará matar novamente esses dois testemunhos. Então Deus diz para eles: sobe aqui. E eles serão arrebatados. Eles serão arrebatados na conclusão da grande tribulação. E eles estarão entre os últimos daqueles, incluído na primeira ressurreição da vida. Eles subirão aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos verão eles subirem. Por isso eu digo que provavelmente o anticristo estará chamando um exército para matar novamente essas duas testemunhas. E eles vão ver essas duas testemunhas, os céus se abrindo, uma nuvem descendo, uma nuvem separando esses dois testemunhos dos seus inimigos, dos seus opressores. E como ali está sendo transmitido por via televisão, a televisão mostra esta última cena milagrosa que todo mundo irá contemplar, todo mundo irá ver os céus se abrindo. E naquele mesma hora, diz, haverá um grande terremoto da terra. É uma das 5 vezes que se menciona os terremotos. É o último que ocorrerá. É o último terremoto que vai acontecer sobre o toque da 7ª, sobre o acontecimento da 7ª taça da ira de Deus, que será lançada no final da grande tribulação.
Não é sobre os toques da sétima trombeta, mas é sobre o derramamento da sétima taça, que eu ainda vou comentar. E a 10ª parte da cidade, vai cair. Refere-se aqui que Jerusalém vai desmoronar. Jerusalém vai cair por terra. E foram mortos, diz, no tremor da terra, o número de 7.000 homens. E outros ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus dos céus. Veja bem, se vai morrer 7.000 homens, aqui existe um exército do anticristo cercando as duas testemunhas para matá-lo. Provavelmente eles estarão tentando metralhar esse corpo, mas o espírito de vida vindo da parte de Deus será uma couraça de proteção sobre eles. E o céu se abrindo e eles subindo, e os homens e a terra tremendo, e os homens morrendo, o exército de anticristo morrendo, chegando a morrer 7.000 homens. E aqui no versículo, então, aqui no versículo 14 diz: o segundo ai é passado. E este ai ocorreu sobre o 6º julgamento da trombeta. E eis que o terceiro ai logo virá. Não é o terremoto do versículo 13, mas sim quando Satanás será julgado. Quando Satanás será sentenciado, é na 7ª trombeta que nós vamos ler, que nós vamos aprender no próxima mensagem, no versículo 15 em diante. Essa 7ª trombeta, quando toca, parece que será o final da grande tribulação. Eu não digo que será o final, eu estou dizendo que parece. Eu estarei entrando ainda em detalhe. Que Deus vos abençoe, amados. Que o Eterno traga conforto ao coração de cada um de vós. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Que a paz de Cristo esteja com todos vós. Amém.